poderosos vivem suas vidas confortáveis e seguros à custa do suor e do sangue da classe operária. Atual, não? Mas e se eu dissesse que essa realidade em que o mundo se encontra foi descrita por Edgar Allan Poe em 1842 em um conto de horror? A Máscara da Morte Rubra, por Edgar Allan Poe. Tradução: Clarice Lispector. Durante muito tempo a peste devastara aquele país. O sangue era sua horrível marca. Dores agudas, vertigens, hemorragia pelos poros, manchas vermelhas pelo corpo. A morte, a decomposição e todo o processo não durava mais que meia hora. No entanto, o príncipe Próspero era feliz. Jovem, inteligente, corajoso, propôs a si mesmo vencer a morte rubra. Quando viu seus domínios despovoados da metade de seus habitantes, resolveu pôr em prática um plano que venceria a destruição. Reuniu seus amigos, sadios e jovens, damas e cavalheiros, 1000 pessoas ao todo. Retirou-se com eles para uma de suas abadias fortificadas. Edifício imenso, magnífico, bem ao gosto excêntrico do príncipe. Cercado de alta muralha reforçada, fechado com portões de ferro. Para evitar a saída e a entrada dos súditos, mandou rebitar os ferrolhos. Assim, protegidos, seria impossível o contágio. O mundo exterior que se arranjasse. Lá dentro, o príncipe previu tudo. Nada faltava, até diversões, música, bailarinos, vinho. Lá dentro, tudo isso e mais a segurança. Lá fora, o desespero, a morte rubra. Alguns meses depois, enquanto a peste devorava com fúria alucinada o que restava de seu povo, o príncipe ofereceu a seus 1000 amigos um luxuoso baile de máscaras. A abadia que lhe servia de refúgio era um suntuoso palácio, muito ao gosto do príncipe. Ali seria realizada a festa, ocupando 7 salões estranhamente decorados. Já à sua disposição, de maneira irregular, só dava visão a pouco mais de um de cada vez. Difícil, portanto, uma visão geral daquelas salas tão originais. Todas com acesso pelo mesmo corredor, tão interligadas de certa maneira e ao mesmo tempo tão isoladas, terrivelmente separadas e perdidas. As janelas dispunham de vitrais coloridos, de acordo com o tom dominante da peça. Por exemplo, se o aposento era azul, de azul vivo eram as janelas. E havia branco, verde, púrpura, laranja, roxo e negro. Este era o 7º, totalmente coberto de veludo preto, teto, paredes, tapete. Somente aí, nesta sala, a cor das janelas não correspondia das decorações. Os vitrais eram vermelhos, sangue vivo. Em qualquer uma das peças não havia lâmpada ou candelabro. Nenhuma espécie de luz iluminava dentro dessas salas. Mas, fora, no corredor, mesmo em frente a cada janela, um pesado tripé com um braseiro. Os raios se projetavam nos vitrais coloridos, produzindo efeitos deslumbrantes, uma visão fantástica. Na sala negra, porém, o efeito do clarão do braseiro caía sobre as cortinas negras, através dos vidros cor de sangue, dando a tudo uma aparência lívida de morte. Poucos ousavam penetrar ali. Era neste salão que se erguia, junto à parede oeste, um gigantesco relógio de ébano. O pêndulo movia-se para lá e para cá, vagaroso, pesado, monótono. Um som musical, claro, elevado e agudo, indicava cada hora certa. De hora em hora, portanto, os músicos interrompiam sua execução para ouvir o som que emanava dos pulmões de bronze. E todos paravam.
e o som perturbava a todos. Os mais alegres se empalideciam. Os idosos e serenos pareciam meditar. Mal cessavam os ecos do carrilhão e as risadas explodiam. Os músicos se recompunham e recobravam a calma e a alegria. A reunião prosseguia até que, passados os 60 minutos, o relógio voltasse a obrigá-los a parar. Para pensar, para lembrar, para temer. O príncipe tinha gostos característicos, sabia de cores e efeitos, suas concepções eram arrojadas, vivas e brilhantes. Muita gente o julgava louco. Era preciso ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para saber ao certo que não era. A ornamentação para essa festa, as fantasias e tudo que contribuía para o brilho e beleza da reunião foram obra sua. Havia de tudo, muito de belo, de terrível. Concepções fantásticas, criações de louco. E a multidão se divertia, como num sonho, esquecida de tudo. Apenas o som do relógio os trazia de volta desse sonho a uma realidade que apavorava. Mas isso durava poucos instantes apenas, porque logo recomeçava a gargalhada, a música, o sonho colorido, sonho pintado com as cores das janelas multicoloridas, através das quais se filtravam os luminosos raios dos tripés acesos. Mas ninguém se aventurava até a sala negra. É que a noite estava chegando. E ali, uma luz vermelha coloria, tudo com tons apavorantes. Entretanto, o coração da vida palpitava nos outros salões cheios de gente. E tudo foi assim até soar a meia-noite. Então houve uma paralisação geral. Por mais tempo, mais perturbadora. Nessa hora, muitos notaram a presença. Alguém estranho, mascarado, com trajes que excediam os limites de decência e arrojo das criações do próprio príncipe. Não havia finura nem conveniência. O tipo que a todos aterrorizava era alto e lívido, coberto de mortalhas tumulares no rosto, uma máscara que reproduzia a aparência de um cadáver enrijecido. Tudo isto seria tolerável se o mascarado não tivesse chegado ao extremo de figurar o tipo da morte rubra. Seu traje estava salpicado de sangue e a face coberta de horrendas placas vermelhas. O príncipe, quando viu aquela imagem rodopiando entre os dançarinos, foi tomado de pânico. Enfurecido, ordenou que o agarrassem e o desmascarassem. Seria enforcado ao amanhecer, fosse quem fosse o autor daquela sinistra pilhéria. A voz do príncipe atravessou todas as 7 salas e foi ouvida por todos os cortesãos, apavorados e paralisados, agora por um indefinível terror. Esse mesmo terror impediu que detivesse um gesto louco do mascarado, tentando aproximar-se do príncipe, e avançava sempre mais sem que alguém ousasse agarrá-lo. Ao contrário, movida por um só impulso, a multidão recuava do centro para as paredes. O príncipe Próspero percorreu todas as 6 salas, como que subitamente enlouquecido. Efeito de sua momentânea covardia, perseguiu sozinho o vulto do estranho convidado, que passava rápido de uma sala para outra. Nenhum movimento foi feito para detê-lo. Na extremidade do salão negro, o vulto parou e encarou o seu perseguidor.
Ouviu-se um grito, o punhal caiu sobre o negro tapete e junto dele, mortalmente prostrado, tombou o príncipe. O desespero armou de coragem toda a multidão, que se lançou em cima do vulto mascarado e o aprisionou. Mas um indizível pavor paralisou a todos. Dentro da mortalha e por trás da máscara cadavérica, não existia nada, nenhuma forma tocável. Ali estava a morte rubra. Os salões da orgia, orvalhados de sangue, foram tombando, um a um. Os sadios, os jovens e bem guardados amigos do príncipe próspero. E a vida do relógio de ébano se extinguiu com a do último folhão. E as chamas dos tripés se apagaram, e o ilimitado poder da morte rubra dominou tudo. Reinou então a treva e a ruína. Grandes escritores sempre escreveram sobre os grandes medos e crises que assolaram a sua população em seus tempos. E essas histórias ligam essas grandes obras desses escritores com os dos escritores de agora, que também retratam a sua realidade. Eu sou Gustavo Zatoni, e essa foi a história de Edgar Allan Poe. Mas, e você? Qual história tem para nos contar? A escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. O ano era 1840 e naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa a ver onde ia brincar aquela manhã. Hesitava entre o Morro de São Diogo e o Campo de Santana, que não era até então esse parque atual, construção de gentleman, mas um espaço rústico, mais ou menos infinito, alastrado de lavadeiras, capins e burros soltos. Morro ou campo? Tal era o problema. De repente, disse comigo que era melhor ir para a escola. E guiei-me para a escola. Aqui vai a razão. Na semana anterior, faltei 2 vezes e, descoberto o caso, recebi o pagamento das mãos de meu pai, que me deu uma boa sova de vara de marmeleiro. As sovas de meu pai doíam por muito tempo. Era um velho empregado do arsenal de guerra, ríspido e intolerante. Sonhava para mim uma grande missão comercial e tinha ânsia de me ver com elementos mercantis, ler, escrever e contar, para me meter de caixeiro. Citava-me nomes de capitalistas que tinham começado ao balcão. Ora, foi a lembrança do último castigo que me levou naquela manhã para o colégio. Não era um menino de virtudes. Subi a escada com cautela para não ser ouvido do mestre e cheguei a tempo. Ele entrou na sala 3 ou 4 minutos depois. Entrou com um andar manso como de costume, em chinelas de cordovão, com a jaqueta de brim lavada e desbotada, calça branca e tesa e grande colarinho caído. Chamava-se Policarpo, o professor, e tinha perto dos 50 anos ou mais. Uma vez sentado, extraiu da jaqueta uma caixa de rapé e lenço vermelho. Pô-los na gaveta. Depois, relanceou os olhos pela sala. Os meninos que se conservaram de pé durante a entrada dele, tornaram a sentar-se. Tudo estava em ordem. Começaram os trabalhos.
Seu Pilar, eu preciso falar com você, disse-me baixinho o filho do mestre. Chamava-se Raimundo este pequeno, e ele era mole, aplicado, inteligência tarda. Raimundo gastava 2 horas em reter aquilo que a outros levava apenas 30 minutos. Vencia com o tempo o que não podia fazer logo com o cérebro. Reunia para isso um grande medo ao pai. Era uma criança fina, pálida, cara doente, raramente estava alegre. Entrava na escola depois do pai e retirava-se antes. O mestre era mais severo com ele do que conosco. O que você quer? Disse eu. Logo, respondeu ele com voz trêmula. Começou a lição de escrita. Custa-me dizer que eu era um dos mais adiantados da escola. Mas era. Não digo também que era dos mais inteligentes, por um escrúpulo fácil de entender e de excelente feito no estilo. Mas não tenho outra convicção. Note-se que não era pálido nem mofino. Tinha boas cores e músculos de ferro. Na lição de escrita, por exemplo, acabava sempre antes de todos, mas deixava-me estar a recortar narizes no papel ou na tábua. Ocupação sem nobreza nem espiritualidade, mas em todo caso ingênua. Naquele dia foi a mesma coisa. Tão depressa acabei como entrei a reproduzir o nariz do mestre, dando-lhe 5 ou 6 atitudes diferentes, das quais recordo a interrogativa, a admirativa, a dubitativa e a cogitativa. Não lhes punha esses nomes, pobre estudante de primeiras letras que eu era, mas instintivamente dava-lhes essas expressões. Os outros foram acabando. Não tive remédio senão acabar também, entregar a escrita e voltar para o meu lugar. Com franqueza, estava arrependido de ter vindo. Agora que ficava preso, ardia por andar lá fora e recapitulava o campo e o morro. Pensava nos outros meninos vadios, o Chico Telha, o Américo, o Carlos da Escadinha, a fina flor do bairro e do gênero humano. Para cúmulo de desespero, via através das vidraças da escola, no azul claro do céu, por cima do Morro do Livramento, um papagaio de papel, alto e largo, preso em uma cordinha imensa que bojava no ar. Uma coisa soberba. E eu na escola, sentado, pernas unidas, com o livro de leitura e a gramática nos joelhos. Fui um bobo intervindo, disse eu ao Raimundo. Não diga isso, murmurou ele. Olhei para ele, estava tão pálido, e ele me lembrou outra vez que queria me pedir alguma coisa, e eu lhe perguntei, o que era? Raimundo estremeceu de novo e rápido disse-me que esperasse um pouco. Era uma coisa particular. Alguns minutos depois, seu Pilar, o que é? Você o quê? Ele deitou os olhos ao pai e depois a alguns outros meninos. Um destes, o Curvelo, olhava para ele desconfiado. E o Raimundo, notando-me essa circunstância, pediu-me alguns minutos mais de espera. Confesso que começava a arder de curiosidade. Olhei para o Curvelo e vi que parecia atento. Podia ser uma simples curiosidade vaga, natural, indiscrição, mas podia ser também alguma coisa entre eles. Esse Curvelo era um pouco levado do diabo. Tinha 11 anos, era um pouco mais velho que nós. O que queria Raimundo pedir para mim? Continuei inquieto, remexendo-me muito, falando-lhe baixo, com instância, que me dissesse o que era, que ninguém cuidava dele e nem de mim, ou então que me falasse de tarde. De tarde não, interrompeu-me ele. Não pode ser de tarde. Então agora. Papai está olhando. Na verdade, o mestre fitava-nos. Como era mais severo para o filho, buscava-o muitas vezes com os olhos para trazê-lo mais aperreado. Mas nós também éramos finos. Metemos o nariz no livro e continuamos a ler. Afinal, casou e tomou as folhas do dia. 3 ou 4 que ele lia devagar, mastigando as ideias e as paixões.
Não esqueçam que estávamos então no final da regência, o que era uma grande agitação pública. Policarpo tinha de certo algum partido de sua preferência, mas nunca pude averiguar esse ponto. O pior que podia ter para nós era a sua palmatória. Essa lá estava, pendurada do portal da janela, à direita, com seus 5 olhos do diabo. Era só levantar a mão, despendurá-la e brandi-la, com a força do costume, que não era pouca. E daí, pode ser que alguma vez as paixões políticas dominassem nele a ponto de poupar-nos uma ou outra correção. Naquele dia, ao menos, pareceu-me que lia as folhas com muito interesse. Levantava os olhos de vez em quando ou tomava uma pitada, mas tornava logo aos jornais e lia a valer. No final de algum tempo, 10 ou 12 minutos, Raimundo meteu a mão no bolso das calças e olhou para mim. Sabe o que eu tenho aqui? Não. Uma pratinha que mamãe me deu. Hoje? Não. Ela me deu no outro dia, quando fiz anos. Pratinha de verdade? Sim, de verdade. Tirou-me vagarosamente e mostrou-me de longe. Era uma moeda do tempo do rei. Cuido que 12 vinténs ou 2 tostões. Não me lembro, mas era uma moeda. E tal moeda que me fez pular o sangue do coração. Raimundo revolveu em mim um olhar pálido, depois perguntou-me se queria para mim. Respondi-lhe que estava caçoando, mas ele jurou que não. Mas então, você vai ficar sem a moeda? Você vai ficar sem ela? Mamãe depois me arranja outra. Ela tem muitas outras que vovô lhe deixou numa caixinha. Algumas são de ouro. Você quer esta? Minha resposta foi estender-lhe a mão disfarçadamente, depois de olhar para a mesa do mestre. Raimundo recuou a mão e deu à boca um gesto amarelo, que queria sorrir. Em seguida, propôs-me um negócio, uma troca de serviços. Ele me daria moeda e eu lhe explicaria um ponto da lição de sintaxe. Não conseguiria reter nada do livro e estava com medo do pai, e concluí a proposta esfregando a pratinha nos joelhos. Tive uma sensação esquisita. Não é que eu possuísse da virtude uma ideia antes própria de homem. Não é também que não fosse fácil empregar uma ou outra coisa de criança. Sabíamos ambos enganar ao mestre. A novidade estava nos termos da proposta, na troca de lição e dinheiro. Compra franca, positiva, toma lá da cá. Tal foi a causa da sensação. Fiquei a olhar para ele, à toa, sem poder dizer nada. Compreende-se que o ponto da lição era difícil e que Raimundo, não o tendo aprendido, recorria a um meio que lhe pareceu útil para escapar ao castigo do pai. Se me tem pedido a coisa por favor, alcançá-la-ia do mesmo modo, como de outras vezes, mas parece que era a lembrança das outras vezes, o medo de achar a minha vontade frouxa ou cansada, e não aprender como queria, e pode ser mesmo que em alguma ocasião lhe tivesse ensinado mal. Parece que tal foi a causa da proposta. O pobre diabo contava com o favor, mas queria assegurar-lhe a eficácia, e daí recorreu à moeda que a mãe lhe dera e que ele guardava com relíquia ou brinquedo. Pegou dela e veio esfregá-las no joelho, à minha vista, como tentação. Realmente era bonita, fina, branca, muito branca, e para mim, que só trazia cobre no bolso, quando trazia alguma coisa, um cobre feio, grosso, azinhavrado. Não queria recebê-la e custava-me recusá-la. Olhei para o mestre que continuava a ler, com tal interesse que lhe pingava o rapé no nariz. Ande, tome, dizia-me baixinho. E a pratinha fuzilava-lhe entre os dedos como se fora diamante. Em verdade, se o mestre não visse nada, que mal havia? E ele não podia ver nada. Estava agarrado aos jornais, lendo com fogo, com indignação. Tome, tome! Relancei os olhos pela sala
e dei com os olhos do curvelo em nós. Disse ao Raimundo que esperasse. Pareceu-me que o outro nos observava. Então, dissimulei, mas daí a pouco dei-lhe outra vez o olho e tanto se ilude à vontade, não lhe vi mais nada. Então, cobrei ânimo. Dê cá. Raimundo deu-me a pratinha, sorrateiramente, e metia na algibeira das calças, com um alvoroço que não posso definir. Cá estava ela comigo, pegadinha à perna. Restava prestar o serviço, ensinar a lição, que não demorei em fazê-lo, nem o fiz mal. Sentia-se que despendia um esforço 5 ou 6 vezes maior para aprender um nada. Mas conquanto que ele escapasse do castigo, tudo iria bem. De repente, olhei para o curvelo e estremeci. Tinha os olhos em nós. Com um riso que me pareceu mal. Disfarcei, mas daí a pouco, voltando-se outra vez para ele, achei-o do mesmo modo, com o mesmo ar, acrescendo que entrava a remexer-se no banco, impaciente. Sorri para ele, mas ele não sorriu. Ao contrário, franziu a testa, que lhe deu o aspecto ameaçador. O coração bateu-me muito. Precisamos tomar cuidado, disse eu ao Raimundo. Fiz-lhe sinal que ele se calasse, mas ele instava, e a moeda, cá no bolso, lembrava-me o contrato feito. Ensinei-lhe o que era, disfarçando muito. Depois, tornei a olhar para o curvelo, que me pareceu ainda mais inquieto, e o riso, dantes mal, agora estava pior. Não é preciso dizer que também eu ficava em brasas, ansioso que a aula acabasse, mas nem o relógio andava como das outras vezes, nem o mestre fazia caso da escola. Este lia os jornais, artigo por artigo. E lá fora, no céu azul, por cima do morro, o mesmo eterno papagaio guinando de um lado para o outro, como se me chamasse a ir ter com ele. Imaginei-me ali, com os livros e a pedra embaixo da mangueira e a pratinha no bolso das calças, que eu não daria a ninguém, nem que me cerrassem. "Ô, seu Pilar!" bradou-me a voz do mestre, como se fosse um trovão. Estremeci, como se me acordasse de um sonho, e levantei-me às pressas. Dei com o mestre olhando para mim, cara fechada, jornais dispersos, e ao pé da mesa, em pé, o curvelo. Pareceu-me adivinhar tudo. "Vem cá!" bradou o mestre. Fui e parei diante dele. Ele enterrou-me pela consciência dentro de um par de olhos pontudos, depois chamou o filho. Toda a escola tinha parado. Ninguém mais lia. Ninguém fazia um só movimento. Eu, conquanto não tirasse os olhos do mestre, sentia no ar a curiosidade e o pavor de todos. "Então o senhor recebe dinheiro para ensinar as lições aos outros?" disse-me Policarpo. "Eu? Dê cá a moeda que esse seu colega lhe deu", clamou. Não obedeci logo, mas não pude negar nada. Continuei a tremer muito. Policarpo bradou de novo que lhe entregasse a moeda, e eu não resisti mais. Meti a mão no bolso vagarosamente e saquei a moeda. Ele examinou de um lado, de outro, bufando de raiva, depois estendeu o braço e atirou à rua. E então disse-nos uma porção de coisas duras que tanto o filho como eu acabávamos de praticar uma ação feia, indigna, baixa, uma vilania. E para a emenda e exemplo íamos ser castigados. Aqui ele pegou a palmatória. "Perdão, seu mestre", solucei eu. "Não há perdão. Dê cá. Dê cá, vamos, sem vergonha. Dê cá a mão." "Mas, seu mestre..." "Olhe que é pior." Estendi a mão direita, depois a mão esquerda, e fui recebendo os bolos, uns por cima dos outros, até completar 12, que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas. Chegou a vez do filho, e foi a mesma coisa. Não lhe poupou nada. 2, 4, 8, 12 bolos. Acabou,
pregou-nos outro sermão, chamou-nos de sem-vergonhas, desaforados e jurou que se repetíssemos o negócio, apanharíamos tal castigo que nos havia de lembrar para todo sempre. E exclamava: porcalhões, tratantes, falsos de brio. Eu, por mim, tinha a cara no chão. Não ousava fitar ninguém. Sentia todos os olhos em nós. Recolhi-me ao banco, soluçando, fustigado pelos impropérios do mestre. Na sala, arquejava o terror. Posso dizer que naquele dia ninguém faria igual negócio. Creio que o próprio Curvelo enfiara de medo. Não olhei para ele. Cá de dentro de mim jurava querer quebrar-lhe a cara, na rua, logo que saíssemos, tão certo como 3 e 2 são 5. Daí a algum tempo olhei para ele e ele também olhava para mim, mas desviou a cara, e penso que empalideceu. Compôs-se e entrou a ler em voz alta. Estava com medo. Começou a variar de atitude, agindo-se à toa, coçando os joelhos, o nariz. Pode ser que tenha se arrependido de ter nos denunciado. E, na verdade, por que nos denunciou? Em que lhe tirávamos alguma coisa? Tu me pagas, tão duro como o osso, dizia eu comigo. Veio a hora de sair e saímos. Ele foi adiante, apressado, e eu não queria brigar ali, próximo da escola. Na Rua do Costa, perto do colégio. Havia de ser na Rua Larga de São Joaquim. Quando, porém, cheguei à esquina, já não o vi mais. Provavelmente se escondera em algum corredor ou loja. Entrei numa botica, espiei umas outras casas, perguntei por ele e a algumas pessoas, ninguém me deu notícia. De tarde, faltou à escola. E então, em casa, não contei nada. É claro, para não explicar as mãos inchadas, menti à minha mãe. Disse-lhe que não tinha sabido a lição, dormi nessa noite, mandando ao diabo os 2 meninos, tanto da denúncia como da moeda. E sonhei com a moeda. Sonhei que, ao tornar à escola no dia seguinte, dera com ela na rua e apanhara, sem medo nem escrúpulos. De manhã acordei cedo. A ideia de ir procurar a moeda me fez vestir depressa. O dia estava esplêndido, um dia de maio, sol magnífico, ar brando, sem contar as calças novas que minha mãe me deu. Por sinal, eram amarelas. Tudo isso e a moeda. Saí de casa como se fosse subir ao trono de Jerusalém. Piquei o passo para que ninguém chegasse antes de mim à escola. Ainda assim, não andei tão depressa que amarrotasse as calças. Não que elas eram bonitas. Mirava-as, fugia aos encontros, ao lixo da rua. Na rua, então, encontrei uma companhia do batalhão de fuzileiros. Tambor à frente, rufando. Não podia ouvir isto quieto. Os soldados vinham batendo o pé rápido, igual, direita, esquerda, ao som do rufo dos tambores. Passaram por mim e foram andando. Eu senti um comichão nos pés e tive ímpeto de ir atrás deles. Já lhes disse, o dia estava lindo, e depois o tambor. Olhei para um e para outro. Afinal, não sei como foi que entrei a marchar também ao som do rufo, e creio que cantarolando alguma coisa. Não fui à escola, acompanhei os fuzileiros. Depois enfiei pela Saúde e acabei amanhã na Praia da Gamboa. Voltei para casa com as calças enxovalhadas, sem moeda no bolso, nem ressentimento na alma. E contudo, a pratinha era bonita, e foram eles, Raimundo e Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento. Um da corrupção, o outro da delação. Mas o diabo do tambor... Conto de escola, Machado de Assis.